Eu queria que você abrisse ou acompanhasse comigo Isaías capítulo 43, versículo 1. Falei que isso ainda é resquício daquilo que nós vivemos esses dias, esse final de semana. Tivemos, final de semana passado, nosso Vem Ver. O texto foi Isaías 43, para a gente estar orando e meditando. Ontem nós tivemos também um programa com as crianças do Semear, que foi muito abençoado. Glória a Deus por toda a equipe do Semear, aqueles adolescentes, meninos e meninas que talvez nunca teriam acesso, condições a tudo aquilo que eles viveram, e nós pudemos, a equipe do Semear, proporcionar tudo aquilo. Foi um dia incrível. Mas eu quero ler esse texto porque é algo que Deus tem ministrado e eu quero a tua atenção. Diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Diga assim: Deus me chamou pelo meu nome. É essa a palavra. E Deus faz questão de falar isso. Eu te chamei, ou chamei-te, pelo teu nome. Tu és meu. Êxodo 33, deixa eu te dar um outro texto, 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. E eu te conheço pelo teu nome. Abaixa tua cabeça. Pai, fala conosco, Senhor. Precisamos tanto do teu Espírito, da tua graça, da tua sabedoria, que eu possa ser simplesmente um canal, Pai, para que a tua palavra seja revelada, a tua verdade. Pai, que não seja nada imposto por homens, mas que seja algo, uma revelação, Pai, trazida pelo teu Espírito. Colocamos esse tempo, essa palavra, tudo que nós vamos falar, em nome de Jesus, amém. Nossa, que delícia ver você aí, Ana. Glória a Deus pela tua vida. Queridos, os dois textos, eu fiz questão de trazer dois textos diferentes, mas ambos traz algo muito pontual, onde a Bíblia fala que Deus nos conhece pelo nosso nome. E a Bíblia poderia ter falado assim, simplesmente: eu te conheço. Ou Israel, eu te chamei, você é meu. Ok, está tudo certo. Mas a Bíblia faz questão de falar: eu te chamei pelo teu nome. E sabe o que Deus começou a ministrar ao meu coração? Que nós temos uma identidade no céu, que Deus conhece quem eu e você é, pelo nosso nome, pela nossa identidade, pelo propósito pelo qual nós fomos formados. Eu queria que você enxergasse essa verdade. Jeremias 1, versículo 5, eu citei e eu gosto muito desse texto, porque fala que antes, Deus falando, antes que eu te formaste, no ventre da sua mãe, ou no ventre materno. Deus falando, antes que eu, Deus, te formasse, no ventre, eu já te conhecia. O que eu quero que você entenda nesse início, só para a gente caminhar, é que Deus te conhecia, querido, antes de você nascer. Eu falo que eu vou nas minhas ideias, é como se Deus planejasse algo, juntasse Deus, Jesus, o Espírito Santo. Vem cá, vamos pensar no netinho, nem existe ainda, mas eu quero um homem assim. E começa, querido, a descrever propósitos, estratégias, sonhos, desígnios. Nós vamos colocar essa digital que nenhum ser humano vai ter igual a dele. Nós vamos colocar essa íris que nenhum
vai ter igual a dele. E antes dele ser formado, a Bíblia diz que Deus já o conhecia. Então depois que tem propósito, depois que já tem uma identidade, Deus usa o pai ou a mãe e fala assim, vamos formar. E Deus estabelece eu e você, e aqui nós estamos. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse início de culto, é que Deus conhece eu e você pelo nome. A Bíblia fala que não cai um fio de cabelo, que Deus tem nome às estrelas. Querido, você tem ideia o que Deus chama cada uma pelo seu nome? Quanto mais você. Entenda algo muito poderoso, porque eu falo que essa é a minha oração. Eu creio que antes da gente nascer, queridos, porque não é simplesmente coincidência. Eu falo que eu nem posso entrar nisso, mas a grande mentira que o inimigo coloca na nossa vida é que a gente não tem valor. Eu vou repetir. A grande mentira que Satanás pode colocar na vida de uma pessoa é dizendo que você não tem valor. E nós estamos vivendo no maior índice de suicídio do mundo, das gerações. E eu estou aqui nessa noite para justamente mostrar quem você é em Deus. E eu queria muito que você atentasse para isso. Porque não é fruto de acaso. Eu falo que Deus, para mim, Deus ele estabelece princípios, propósitos. Salmo 139 fala que ainda era uma substância informe, ou seja, não tinha forma, e Deus estabeleceu. Queridos, eu creio que Deus tem propósitos maravilhosos para a tua vida, que Deus, quando Ele te criou para algo lindo, para algo poderoso. Sim, tem guerra, sim, tem desafios, sim, tem lutas, isso faz parte. O próprio Jesus passou por isso. Isso é natural. Mas acima disso, querido, Deus tinha algo maravilhoso. E o que eu falo que é a minha oração é que dentro desse currículo que Deus estabeleceu para mim, a questão é se eu vou acessar isso. Se na minha vida eu vou conseguir viver tudo isso. Se na minha vida eu vou conseguir chegar àquilo que Deus quer. Porque na nossa caminhada, nas nossas escolhas, nos nossos desafios do dia a dia, a gente toma rotas diferentes. E às vezes a gente deixa de acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque aos olhos humanos, é isso que Provérbios fala, tem caminhos que parece que são bons. Porque aos olhos humanos, tem escolhas que para nós parecem ser corretas. E querido, e parece, aos olhos naturais, você fala, não, esse é o melhor caminho. E diz a Bíblia que no final é caminho de morte. Então é inteligente a gente orar e pedir sabedoria para que os nossos caminhos estejam alinhados com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Porque se estiverem alinhados, nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando tem boa, perfeita e agradável, querido, tem guerras, continua tendo, tem lutas, continua tendo, mas eu sei que é o melhor lugar que a gente possa estar, é o melhor lugar que a gente pode viver, onde tem plenitude em todas as áreas. Amém? Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que nós somos conhecidos no céu. Você pode dizer isso, eu sou conhecido no céu. Eu falei também, essa pregação veio, eu estava com as minhas filhas e elas me pediram para assistir um filme de umas ovelhas, de um rebanho, que chama Ovelhas Detetive. Eu falei para o meu irmão assistir, ele não deu conta de assistir metade, desligou, falou que é horrível. Eu achei super legal, tá? Não me julguem. Mas é um monte de ovelha, querido, que tem um pastor, ovelhas mesmo, rebanho, tá? E tem um pastor e ele fala uma frase. Ele fala assim, toda ovelha devia ter um nome. E ele começa a andar no meio das ovelhas, e pelas características das ovelhas,
Ele fala, ó, essa aqui, eu não lembro o nome das ovelhinhas, é fulano. Essa aqui é a fofinha, essa eu lembro, que parecia uma nuvem assim, ó, toda fofinha. Essa aqui é a franjinha, que a lã caía no olho assim, ó. Essa aqui é a Lili, também lembro, que é a mais inteligente. Mas ele, querido, eu falo que Deus, quando Ele quer falar, Ele fala. Aos nossos olhos, é tudo ovelha, é tudo igual. Não muda nada. Mas aos olhos do pastor, ele consegue identificar cada uma. E por mais que para quem está olhando de fora acha tudo ovelha, ele fala, essa é essa, essa é essa, essa é essa e essa é essa. Quando o céu olha para você, ele não vê um monte de gente. Ele fala, esse é esse, esse é esse. Esse é amado, esse é precioso, esse é querido e esse eu conheço pelo nome. E esse é Deus, querido. Esse é o Deus que nos chama. Agora, presta atenção. Deixa eu começar. Daniel capítulo 1, versículo 1. Isso aqui é só uma introdução. Tenho medo de você. Queridos, e quando eu estou falando de ser conhecido no céu, conhecido pelo teu nome, eu não estou falando do teu nome físico, eu quero que você entenda a metáfora. Porque tem gente que acha que, meu nome é feio, eu não queria ter esse nome. Querido, eu estou falando de algo muito maior, estou falando de uma identidade, de um propósito que você tem antes de você nascer, que Deus estabeleceu para você. Está claro isso? Amém? Daniel capítulo 1, versículo 1. É um texto conhecido, mas diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Diga, Jeoaquim. Ele era rei de Judá. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Diga, lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Vamos parar aqui, vamos por parte, porque eu preciso que você entenda isso. Diz o texto que no reinado de Joaquim, quem que era Joaquim? Era rei de Judá, era rei do povo de Israel. Ele era rei de Jerusalém. Mas esse tempo o povo de Deus estava em pecado. Esse tempo o povo de Deus estava fazendo tudo aquilo que era errado. E diz o texto que Deus permitiu, que o Senhor entregou o rei Joaquim na mão de Jerusalém, na mão de Nabucodonosor. O próprio Senhor que permite, o próprio Senhor que entrega Joaquim. Vamos trazer para nós, porque tudo eu quero trazer para a nossa realidade. O que eu estou falando é que o povo de Deus estava num momento de dificuldade. O povo de Deus estava num momento de guerra. Eu e você, às vezes, passando num momento de tribulação, de guerra. Mas diz que o momento de guerra, o momento de tribulação que esse povo estava passando, era na época do rei Jeoaquim. Como eu estou falando de nome, eu quero que você saiba o significado de Jeoaquim, que era o rei de Judá. O significado de Jeoaquim, depois você pode pesquisar, dar um Google se você quiser, significa Jeová levanta, Jeová confirma e Jeová estabelece. Diga assim: Jeová levanta, Jeová confirma, Jeová estabelece. Querido, Jeová é um dos nomes, pode ser Deus, tá? Deus confirma, Deus estabelece,
Então é só para você entender. O que eu estou querendo te dizer é que nesse momento de dificuldade, nesse momento de guerra, foi exatamente no momento do rei Joaquim que o Senhor levanta, o Senhor confirma e o Senhor estabelece. Nada acontece por um acaso no reino de Deus. O momento que Deus permite, olha para mim, o momento que Deus permite essa guerra, e agora eu estou trazendo para nós, o momento que Deus permite a guerra da nossa vida, as lutas, também é um momento que Deus levanta, que Deus confirma e que Deus estabelece. Agora, olha isso. Para mim, diz o versículo 2, o Senhor lhe entregou nas mãos. Sabe o que eu aprendo? Que Nabucodonosor só tem acesso quando o Senhor permite, quando o Senhor lhe entrega. Vou mudar. O inimigo das nossas vidas só tem acesso até onde Deus lhe permite tocar. Ele só vai conseguir tocar até onde o Senhor permite que ele toque. Ou seja, é como se Deus estivesse chegando para mim, para você, e falando o seguinte: eu vou falar o Salmo 91 para vocês, o próprio Deus chegando e falando assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você só vai ser tocado se eu permitir. Então, querido, mesmo diante das guerras e da luta, o inimigo só tem acesso nas nossas vidas o quanto Deus permite. Como você está muito quieto, eu quero que você faça uma cara de profeta e olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, Deus vai te levantar, Deus vai te confirmar, Deus vai te estabelecer. Eu amo fazer essas coisas. Porque, queridos, eu aprendi que da nossa boca, as declarações que a gente faz, tem muito poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós temos autoridade. Então levanta tua mão bem alta assim, declarar no reino espiritual, para todo demônio, capeta, para todo mundo ouvir. É meu Deus mesmo. Você vai falar assim: Satanás, você não pode derrubar quem Deus levanta, quem Deus confirma e quem Deus estabelece. Diga: minha casa é o Senhor que levanta, é o Senhor que confirma e é o Senhor que estabelece. A nossa igreja é o Senhor que levanta, é o Senhor que confirma e é o Senhor que estabelece. Amém. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 2, continuando ele. Diz que o Senhor entregou as mãos Joaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Diga: utensílios da casa de Deus. E esse o rei Nabucodonosor levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e colocou lá no tesouro do seu Deus. Versículo 3. Mas o rei continua, ele diz para Aspenaz: Aspenaz, pega também alguns dos filhos de Israel. Diga: alguns dos filhos de Israel. Aí ele fala da linhagem nobre, da linhagem real, versículo 4, e começa a dar todas as qualidades, sem nenhum defeito, de boa aparência, inteligente, doutos, enfim. E no final ele fala: e eu quero que você ensine a cultura e a língua dos caldeus. Vamos lá, entenda isso. Primeira coisa, Nabucodonosor, ele entra no templo de Jerusalém. Lembra que o templo, os utensílios, foi tudo algo dado por Deus. Quando Deus fez o tabernáculo, pede para Moisés fazer, ele pede para fazer o tabernáculo, mas ele pede para fazer todos os utensílios, ele dá a medida, ele fala: eu quero tantos vasos, vai ser de ouro, vai ser desse material, vai ser de madeira dessa, revestido com isso, vai ter tantos talheres. Ou seja,
o próprio Deus, Ele confirma, Ele estabelece, e agora aqueles vasos que são sim importantes, de ouro, que estavam para adoração, para servir o templo de Deus, Nabucodonosor vem e pega, e ele leva agora para o seu templo, para adorar o seu Deus. Só que ele não está só feliz com os utensílios, com os vasos de ouro, ele pede também jovens, inteligentes. Na verdade, ele falou para Aspenaz: escolhe os melhores. E eu gosto muito disso, porque Deus ministrou comigo. Vamos lá, o povo de Israel é o povo de Deus, representa hoje eu e você. Amém? Claro isso? Então vem Aspenaz e escolhe. A pergunta é: você seria escolhido? Eu seria escolhido. Porque pediu para escolher 4 bons. E aqui, queridos, eu quero motivar o teu coração a você tentar ser o melhor dentro daquilo que você consegue ser. Seja o melhor filho, seja o melhor pai, seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor aluno, seja o melhor patrão, o melhor funcionário. Já falei, vou repetir, é algo que eu escuto que meu pai fala para nós, um poema que eu não sei de quem que é até hoje, mas ele diz o seguinte: se você não pode ser um céu estrelado, seja uma estrela. Se você não pode ser um grande navio, seja um barco. Se você não pode ser uma floresta, seja um bosque. Se você não pode ser uma estrada, seja um atalho, mas seja o melhor dentro daquilo que você possa ser. Nós carregamos a presença, queridos. A Bíblia fala que nós somos templo, que nós somos tabernáculo. Sabe, você reflete a glória do Senhor. Sabe qual é o problema do cristianismo? É que a gente prega algo que a gente não vive. É que a gente fala que Jesus transforma e a gente continua vivendo a mesma corrupção, com os mesmos erros, com as mesmas atitudes. Se eu e você nós refletimos o Espírito Santo, se eu e você temos Jesus, tem que ser autêntico e você tem que se esforçar para ser o melhor. E tudo bem, querido. Sabe, às vezes a gente quer colocar desculpa porque o outro é bom, é porque o outro estuda, é porque o outro recebeu. A gente é bom para tirar o mérito do esforço do outro, a dedicação, a disciplina, o preço pago. O que eu estou querendo te falar, querido, é: se você puder estudar, estude. Se você puder crescer, cresça. Eu não estou falando para você se tornar metido, para você se tornar arrogante, não, muito pelo contrário. Eu estou te falando para você: se você precisar pedir para você andar 1 milha, você ande 2. Se pedirem a túnica, dê a capa também. Ou seja, seja o melhor dentro daquilo que você possa ser, e não aqui dentro da igreja, é lá fora na sociedade. Mas vamos voltar. Escolhe esses 4 bonitão. 4 não, porque eu vou ler agora, tá? Cadê o versículo? Acha aí para mim o versículo, por favor, querido. Seis. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, diga Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Escute isso agora. Aspenaz vai lá e escolhe 4 jovens, está ali o nome dos 4. Eu quero que você olhe a ótica de Deus, eu quero que você olhe pela perspectiva de Deus agora. Vai Nabucodonosor e pega vasos de ouro, que tem valor sim, físico, sentimental, que era usado para adoração, e leva para dentro agora da Babilônia. Estavam em Jerusalém, agora Nabucodonosor traz para o templo dele, para os deuses pagãos dele, aqueles vasos que eram santificados, que eram consagrados, agora traz aqui para dentro.
Olha na perspectiva de Deus. Ah, você pegou meus vasos de ouro? Então eu vou pegar 4 vasos, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, cheio da presença, cheio da glória, que manifesta o caráter, que representa Cristo, e vou colocar. Ei, cortou aí ou cortou aqui? Ô glória, cortou aqui, tá bom. Se cortar a gente troca, tá? Deixa eu repetir então. É como se Deus falasse, vocês pegaram os vasos de ouro, então agora eu vou colocar 4 vasos meus, que carrega a presença também aí dentro desse lugar. Pode deixar, Alanço, vamos ver, eu acho que não vai cortar mais não, a bateria tá boa aqui, tá bom? Entenda isso, querido. Às vezes, nós perguntamos isso. Às vezes nós não entendemos, Deus, por que o Senhor permitiu eu estar nesse lugar? Por que o Senhor permitiu eu estar nesse emprego? Por que o Senhor permitiu eu estar nessa cidade? Deus, por que o Senhor me trouxe para esse ambiente? Enquanto Nabucodonosor, o inimigo, estava celebrando uma conquista, achando que ele estava assim, uau, eu peguei vasos de ouro importante, que era do templo, Deus já estava preparando, vasos que iriam mudar, queriam transformar aquele império, queria trazer influência, o inimigo estava celebrando conquista, Deus já estava preparando uma transformação de império, de mudança, querido. Tem coisas que nós não entendemos, que nós não enxergamos, mas Deus já está na frente, contornando, fazendo, estabelecendo. Nós acabamos de falar, é num tempo que Deus levanta, que Deus confirma e que Deus estabelece. Então Deus permite tudo isso. Agora, olha que incrível. Sabe qual que é o significado? 1:6, isso aí, de Daniel, do nome Daniel. Nós estamos falando de nome. Significa, Deus é meu juiz. Repita, Deus é meu juiz. O significado de Ananias, do nome Ananias, Jeová é gracioso. O significado de Misael, quem é como Deus? O significado de Azarias é, Deus ajudou, Deus nos socorreu. Vamos lá, preste atenção. Deus permite que esses 4 jovens, os melhores, que têm uma identidade conhecida no céu, o céu quando olha para Daniel, ele não vê só Daniel, ele vê assim, ó, eu sou o juiz dele, eu sou quem está com ele. Quando ele olha para Ananias, ele fala, não, Deus é gracioso com ele. Eu estou falando de jovens que tinham uma identidade, que era conhecido. Agora você imagina aquele lugar de trevas, aquele lugar que tinha outra adoração para outros deuses, enfim. Agora o próprio Deus permite, levanta, confirma e estabelece 4 vasos de honra ali dentro. A gente sabe que trevas nada mais é do que a ausência de luz. Trevas nada mais é do que a ausência de luz. Então, olha aqui. Agora tem 4 nomes que significam algo no reino espiritual, que estão dentro da Babilônia, e eles acordam de manhã e falam assim, ô Daniel, vamos tomar café da manhã? Ele não está falando, ô Daniel, vamos tomar café, ele está falando assim, ó, Deus é meu juiz, vamos tomar café? Ananias está longe, ele fala assim, ô Ananias, chega para cá. Ele não está falando Ananias, ele está falando assim, ó, o Senhor é gracioso, vem aqui e se junta a nós. Ou seja, querido, o nome de Deus começa a ser proclamado, começa a ser declarado dentro de um ambiente de trevas. E quando o nome de Jesus é declarado, é proclamado, a atmosfera muda, o ambiente muda, as coisas são transformadas. Por isso que quando há trevas, quando você, querido, que tem a presença chega, você não precisa fazer nada. Você está no ambiente de trevas, você dá um glória, você dá aleluia, qualquer palavra que você libera, você está levando a presença de Deus. Então aquele ambiente começa a ser alterado, você começa a ser mudado. Nós acabamos de cantar,
proclamar o nome de Jesus, cadeias são quebradas, famílias são restauradas, declaramos o nome de Jesus sobre a família, sobre as montanhas, sobre as casas. O que é isso? É eu proclamar, e uma mudança, e uma atmosfera, e uma transformação começa a acontecer no ambiente. Amém, queridos? Por isso que eu falo que eu e você, nós somos conhecidos no céu, porque Deus tem propósito. Se nós estamos vivendo, é outra coisa. Talvez você esteja aqui justamente por isso, porque chega um momento que nós precisamos alinhar aquilo que nós vivemos com aquilo que Deus quer que nós vivamos. Agora está lá, os 4 nomes, vivendo, proclamando, dentro da Babilônia, num território diferente. E queridos, e quando o nome de Jesus começa a ser proclamado, o território nunca mais é o mesmo. Por isso que eu falo, às vezes, eu sou sozinho na minha casa, eu sou sozinho no trabalho. Querido, quando você começa a proclamar, a declarar o nome de Jesus, aquilo que você carrega, nunca mais vai ser a mesma coisa, o mesmo lugar, o mesmo ambiente. Tudo é transformado pela presença de Deus. Agora, olha isso. O palácio agora é tomado por Daniel. Daniel! Deus é juiz! Jeová é gracioso! Senhor Deus me socorreu! Qual que é a estratégia do inimigo? Versículo 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outros, a saber, a Daniel agora vai chamar Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael vai chamar de Mesaque, a Azarias vai chamar agora Abdinego. Daniel, que significava Deus, ou que significa Deus é o meu juiz, agora passa a chamar Beltesazar. O significado de Beltesazar, protegido por Bel. Era um deus pagão. Ananias, agora chamado Cedraque, é uma ordem do deus Aco. Misael, que era quem é como Deus, agora vai chamar Mesaque. Quem é como Aco? Azarias, agora é Abdinego, que significa servo de Nebo, uma outra entidade. Olha para mim, porque isso você tem que entender. A estratégia do inimigo não mudou. A estratégia do inimigo não mudou. Deus tem propósito para mim e para você. Eu e você somos conhecidos no céu. O problema é que a gente entra num ambiente e começam a te dar um outro nome. Começam a te dar uma identidade diferente daquilo que o céu conhece. E sabe o que é o pior? Que nós acreditamos na identidade. Começam a falar agora e te chamar por um nome que não é aquele que o céu te conhece. Dizendo teus defeitos, dizendo que você é feio, é gordo, é preto, é branco, é narigudo, é orelhudo, é incompetente, é burro, é incapaz, que você não vai ser feliz, que nunca teu casamento vai dar certo. Começam a colocar um monte de titularidades em você. E a hora que você cai em si, você está acreditando numa nova identidade que o sistema, que o lugar te colocou. Queridos, olha isso, olha isso. Qual que é a estratégia do inimigo? A primeira coisa foi trocar o nome, trocar a identidade. A segunda foi alterar a comida. Vamos mudar a comida. A terceira, vamos ensinar a nossa cultura. Quarta, vamos mudar a adoração deles. O inimigo continua assim, e às vezes a gente não percebe, sabe? Ele quer tirar o nosso valor, quer tirar a nossa identidade, quem nós somos, quem Deus projetou para nós sermos, tudo aquilo que o céu fez de maravilhoso nas nossas vidas. Ele quer desconfigurar a nossa identidade, e como ele faz isso? Te dando uma comida diferente.
para ficar mais fácil para você entender o que é comida. Querido, aquilo que você alimenta todo dia. É aquele vídeo que você vê, que você sabe que você não pode ver. É aquela mensagem que você manda ou que você recebe, que você sabe que você não pode receber. É aquele monte de coisa que você absorve todo momento que não é para você absorver. Perguntaram para Jesus, ele estava com fome, estava com os discípulos lá, vem Jesus, já é meio-dia, você está com fome, nós temos comida. Ele falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Querido, tem uma comida que continua sendo pão. Daniel 1, versículo 8. E Daniel, eu sempre repito porque eu amo, firmemente, não é só o Daniel, não, firmemente resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Querido, era um banquete, todo mundo era privilegiado por comer daquela comida. Eu estou falando isso simbolicamente, mas entenda, porque o mundo, querido, oferece aos nossos olhos banquetes, e é muito tentador eu sentar nesses banquetes, porque o mundo quer desconstruir algo que princípios, valores estão em nós. Querem colocar mesas que não é para nós estarmos, querem colocar pessoas que não é para a gente ter relacionamento, e a gente fica tão cego, que a gente deixa, querido, tudo aquilo que a gente aprendeu, para viver algo que é do diabo, que é cego, que é imposto por Nabucodonosor. E a gente sabe, e aí a gente menospreza pai, mãe, igreja, tio, primo. Por quê? Porque a gente fica cego, pegando os banquetes, a comida, a língua. Ei, tem uma língua que habita em você. Querido, tem uma língua que sai dentro de você. Tem decretos. A palavra do Senhor, Provérbios fala que a nossa língua tem poder, queridos. Decretos de vida, da tua língua vai sair ou vida, bênção ou maldição, vida ou morte. O que o inimigo quer? Querido, usar a tua própria língua, mudar a tua forma. O cara vem aqui, canta que Jesus é lindo, que esse nome tem poder. Segunda-feira sai falando palavrão. Entra na escola, na faculdade, a linguagem muda, a cultura muda. O que é isso? É ser influenciado pela Babilônia. Acredita nos nomes. Vocês estão com cara muito feia. Diga assim comigo, ninguém vai conseguir alterar como eu sou conhecido no céu. Ninguém vai alterar o que Deus já disse a meu respeito. E queridos, o mundo pode chamar do que ele quiser, você não tem controle com isso. De como você é chamado, você não tem controle. Babilônia podia chamar o Belsazar, o Sadraque, Mesaque e Abednego. A questão é como eles se viam. A questão é se eles iriam deixar ser influenciados por isso. Se eles iriam viver dessa forma. Agora, presta atenção. Eu tenho certeza, que o problema nunca foi, querido, a gente estar dentro da Babilônia. Na verdade, esse é o chamado. Jesus falou, ide, vai. Não é para você viver numa bolha. É fácil ser cristão, ser correto dentro da igreja. Deus espera que você seja cristão, a hora que o teu namorado vem, você fala não. A hora que a tua namorada vem, você fala não, isso não é de Deus. Aí que Ele espera que você seja cristão. É a hora que vem uma propina, e você sabe que você precisa do dinheiro, e você fala, eu preciso, mas eu não vou. Porque isso é cilada, isso é laço. É a hora que vem um vídeo, é a hora que alguém te chama e que você dá argumento para você mesmo. Fala, não, é só amizade, você sabe que não é. Então, a questão não é a Babilônia, a questão é como nós nos portamos dentro da Babilônia. É como a gente vive, é se a gente sabe da nossa identidade, da nossa linguagem, da nossa comida, da nossa adoração.
Mas deixa eu continuar. Daniel vive praticamente 40 anos na Babilônia. 40 anos. Queridos, é uma vida. É um cara que era judeu, que foi chamado. E dentro desses 40 anos ele passou muito perrengue. Ele passou muita provação, mesmo sendo melhor, mesmo sendo fiel. Porque a tua fidelidade, a tua fé, não exime das tuas guerras, não tira você das tuas lutas, muito pelo contrário. As guerras servem para provar para nós mesmos que nós não somos tão bons assim. As dificuldades servem para provar para a gente mesmo que fala, nossa, eu achei que eu tinha mais fé, eu achei que eu era mais inabalável. Mas como eu preciso da graça, como eu preciso da misericórdia, como eu preciso de Jesus todo dia. Eu tenho orado, querido, constantemente, um pedaço da oração do Pai Nosso. Não me deixe cair em tentação e me livre do mal. Deus, não me deixe cair em tentação, mas me livre do mal. Porque todos nós estamos sujeitos. O próprio Jesus nos ensinou. O que é isso, querido? É eu ter força para tomar a atitude correta, na hora que vem o desafio. Se não vem desafio, ei, se não vem a mulher te cantando, você é muito forte. Se não vem um homem atrás de você, você é muito forte, porque não vem nada mesmo. Se não vem a corrupção, está tranquilo. Agora a questão é quando vem. É essa hora que Deus quer ver a tua resposta. Daniel, ele é provado em todo o tempo, ele é bom, ele é fiel, mas em todo o tempo, por 40 anos ele é provado. E queridos, e Deus honrou, escuta isso, Deus honrou, Deus prosperou, a vida de Daniel foi extremamente abençoada, mesmo dentro da Babilônia, porque você não precisa estar num lugar que seja especial para Deus te abençoar, não, o lugar especial que você tem que estar é no centro da vontade de Deus. Se o centro da vontade de Deus é na Babilônia, é lá que Deus vai te abençoar e ponto final. E eu estou falando de perrengue. Imagina, o rei tem um sonho, chama sábio, feiticeiro, todo mundo. O rei está, Nabucodonosor ainda, o rei está atormentado, não sabe o que faz, aquilo está angustiado, o sonho ele sabe que é um sonho que é esquisito. Então ele chama todos os magos, fala assim, eu preciso que vocês venham e me contem a interpretação do sonho. Eles falaram, ok, estamos aqui pronto, rei, nós somos teu servo. Manda, conta o sonho. Não, senhor, eu quero que vocês descubram o que eu sonhei. Ô rei, dá não. Eu falo que para mim não precisava nem interpretar, querido. Só de um cara vir descobrir o que você sonhou. Já pensou o cara chegar e falar assim, ei Galvão, essa noite você teve um sonho, irmão. Misericórdia, sonhei, vou mudar, tá? Sonhei que você estava pagando um churrasco para o pastor Alexandre. No outro culto eu falei pagando para mim. Imagina, e o Galvão olhar para mim e falou assim, cara, como que o pastor sabe o que eu sonhei essa noite? Misericórdia, meu Deus do céu, o Senhor guarda o meu sonho, Senhor. Agora, não, aí o rei fala, não, vão matar todo mundo. Daniel falou, não, eu vou orar e Deus vai me dar a revelação. E queridos, Daniel, ele não só tem a revelação do que o rei sonhou, mas o sentido, o que foi. E depois você lê lá que é coisa mais linda, é uma estátua de ouro, de prata, enfim. A revelação teológica poderosa. Mas por causa da revelação de Daniel, aqueles reis foram poupados. E ali, por causa dessa situação que era terrível, que era de morte, Daniel é promovido. Ou seja, toda vez que tem um desafio e que você mantém-se fiel na tua resposta, Deus olha e fala assim, ele foi fiel, posso promover e levar ele a um lugar mais alto. E aí tem outra provação, e tem outra,
E você conhece a história de Daniel, eu nem quero gastar tempo. Aí diz o povo que eles não sabiam mais o que fazer, porque olhava para Daniel, a Bíblia diz que ele tinha espírito excelente. A gente não acha brecha, o homem não faz nada de errado, a gente tenta isso, não dá, o que a gente vai fazer? Já sei, vamos fazer uma lei agora, não pode mais orar para Deus, o Deus dele, só para Deus, nosso Deus, Nabucodonosor. Fechou, rei, fechou, pode fazer o decreto. Eles vão lá, já tudo armado, encontra quem? Daniel 3 vezes por dia, ajoelhado, orando, jejuando, buscando. O rei fica triste quando fica sabendo que era Daniel, fala, não, gosto tanto dele, acredito que eu fiz isso. Rei, você fez e você fez mais, hein? Tem que mandar lá para a Cova dos Leões. Daniel é jogado na Cova dos Leões, você conhece a história. O rei vai lá no outro dia cedinho, triste, Daniel, Daniel está lá, acariciando o leão, vem cá, esse é o Brutus, esse é o Tico. De novo, o rei tira Daniel, coloca ele como governador, como chefe. Mas vamos, capítulo 5, versículo 1, Daniel 5. Passa 40 anos, um monte de ano. Depois de Daniel ter vencido um monte de desafio, promovido. Agora, o rei Belsazar, querido, rei Belsazar é filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor aqui já tinha morrido. Agora o filho dele herda o trono. E ele dá um grande banquete a 1000 dos seus grandes. Querido, uma festa de arromba para 1000 líder dele. Para 1000 chefe. Só aqueles que ele quer impressionar. Imagina uma festa para 1000. E ele bebeu vinho na presença dos 1000. Versículo 2, enquanto o rei Belsazar bebia e apreciava o vinho, ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, o seu pai, tinha tirado lá do templo, lá da igreja que estava em Jerusalém, para que eles bebessem, o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Queridos, aqui eu acho isso incrível também. E de novo, entenda a metáfora que eu quero. Tinha vasos que eram de adoração, vasos que eram consagrados, vasos que tinham um propósito, que estavam no templo. Agora, o rei traz para uma festa. Festa Babilônia é uma festa mundana, uma festa que, com outros deuses, com adoração, com todo tipo de idolatria, tudo aquilo que vai contrário aos valores, aos princípios de Deus. Vamos para nós. Hoje o templo sou eu, o vaso sou eu e você, amém? Querido, não tem, de novo eu quero falar isso, não tem como eu ser vaso de domingo, de adoração, consagrado, conhecido no céu, e segunda-feira eu estar participando de festa da Babilônia. Não tem como domingo eu estar querendo fazer um propósito sério com uma irmã ou com um irmão da igreja, querendo ter um relacionamento, e no meio da semana eu estar mandando mensagem para outra menina, para outro homem. Não tem como eu ser adorador, eu ser consagrado. O mesmo vaso, querido, Tiago fala isso, não tem como a nossa boca, ou é para honra ou é para desonra, não tem como jorrar água salgada e água doce da mesma fonte. O que eu quero que você entenda é que você é conhecido no céu, que você sim tem uma identidade no céu, e que Deus espera que você seja um vaso de honra, um vaso de santidade, um vaso de adoração, um vaso que tem uma vida correta, um vaso que viva o domingo, mas na segunda-feira viva também a adoração, na terça-feira também viva a adoração, nem então que eu vou viver lá e viver aqui nos dois lugares. Diga assim, um vaso usado no templo não pode ser usado na festa da Babilônia. Cutuca o teu irmão e fala assim, entendeu? Está no meio da festa. Está no meio da festa.
só os grandes. De repente o rei vê uma mão, um dedo, escrevendo um monte de palavra esquisita. Diz o texto, querido, que o rei amolece as pernas. O rei dá frio na coluna. O rei bambeia as pernas. O rei fica atormentado. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram. É um jeito chique de falar, bambeou as pernas. E os seus joelhos batiam um no outro. Querido, o rei fica desesperado. O rei agora, ele está atormentado com aquilo. De novo, Belsazar, como o pai dele, agora está numa situação que ele não sabe o que faz, aquilo está tirando a paz, ele acaba a festa, manda todo mundo embora, e fala, chama todos os magos, feiticeiros, chama todo mundo, os inteligentes, para vir falar para mim o que significa isso. E diz o texto, para a gente abreviar, que ninguém sabia, ninguém conseguiu, e eu preguei tudo isso para chegar nesse lugar. Então diz o texto que a rainha mãe, a mãe do rei Belsazar, olhou para o menino e falou, filho, eu lembro de algo, na época do teu pai, tinha uns meninos que nós trouxemos lá de Jerusalém, e eles adoram o Deus de Jerusalém. E esse menino, ele era extremamente inteligente, usado pelo seu Deus para revelar todo tipo de sonho, para trazer interpretação. Ele foi, ela não fala isso, agora sou eu, tá? Ele foi uma ferramenta de Deus para a conversão do teu pai. Teu pai virou um animal, depois no final da vida, ele foi salvo por causa desse menino. Porque esse menino nunca se curvou. Está aí o texto? Versículo 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó rei que vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Versículo 12, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acham neste o quê? Neste o quê? E quem o rei puseram o nome de? Chame, pois, presta atenção, por que não chama Beltesazar? Ei, vocês são tudo crente velho de igreja, vocês conhecem a história de Daniel. Veio na mente, tá? História de Daniel, EBD pergunta, quem são os 4 jovens da história de Daniel? Fala aí para mim, Daniel, qual que é o segundo? Cedraques, terceiro. Sim ou não? A gente não fala Daniel, Cedraque, Mesaque, Abednego? Por que você não fala Beltesazar? Cedraque, Mesaque e Abednego. Não, você fala Daniel. E por que você fala, já que você vai falar Daniel, por que você não fala Daniel, Ananias, Azarias e Misael? Não sei se você está entendendo. Volta para a mãe. Ô filho, você é rei. Tem um menino que ele chama Daniel, que significa Deus é o juiz dele. Nós tentamos de tudo trocar o nome dele. Nós tentamos de tudo mudar a cultura dele. Nós tentamos de tudo transformar a comida dele, a adoração dele, mas ele continua sendo o mesmo Daniel. Ele não mudou o nome, ele não mudou a cultura, ele não mudou a educação, ele continua com os mesmos princípios, com a mesma fé, ele continua com os mesmos valores.
O rei fica encantado. Ninguém tinha conseguido. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei e disse a quem? És tu aquele Daniel? A pergunta do rei é: Daniel, você continua sendo a mesma pessoa? Daniel, você continua sendo aquele mesmo Daniel? Volta para você, vai. Ei, coloca teu nome. Você continua sendo aquela mesma pessoa que orava, que jejuava, que acreditava? Você continua sendo aquela mesma pessoa que quando conheceu Jesus, que quando falava em Jesus numa música, os seus olhos enchiam de lágrima? Você continua sendo aquela mesma pessoa que chorava, que se quebrantava, que tinha o teu coração em Deus? Ou você deixou a Babilônia, o sistema, mudar como o céu te enxerga? Ou você deixou a Babilônia mudar a tua comida, a tua cultura, os teus valores? Ou você não acredita mais? Ou você não sente mais? Você não gosta mais? Você vem porque tem que vir, porque afinal de contas eu sou religioso. Querido, religião não salva ninguém, igreja, denominação não salva ninguém, mas a tua fé firme em Jesus é o que vai salvar eu e você. A pergunta é, para mim e para você: ei, você é o mesmo Daniel? Ou você é aquele que parou de orar? Ou você é aquele que desanimou com as provas? Ou você é aquele que não acredita mais por causa das decepções? Ou você é aquele que perdeu a fé por causa das traições? E querido, eu estou falando de algo legítimo, não estou falando algo que... Talvez você tenha argumentos fortes. A pergunta não é se é legítimo ou não. A pergunta é, o que o teu Deus tem com isso? Daniel não poderia falar assim: o Senhor me mandou para a Babilônia. Eu tinha família. Eu tinha terra, eu tinha igreja, eu tinha amigos lá em Jerusalém. Eu sempre fui um dos melhores, tudo que eu fiz com excelência, eu nunca deixei de te buscar, e o Senhor me traz para cá. Daniel, ele tinha motivo para argumentar. José tinha motivo para argumentar. Deus, o que eu fiz de errado? Foi sonhar? Os meus sonhos foi o meu erro? Por quê? Eu tive dentro da casa de Potifar, eu fui honesto. O que eu ganhei? Prisão? Davi tinha que argumentar: Deus, eu sempre fui aqui honesto, sempre fiz tudo certinho, o que eu ganhei? Urso? Leão? Gigante? Saul me perseguindo? Queridos, a gente é muito bom para arrumar desculpa, para justificar que o sistema alterou quem nós somos, que o sistema conseguiu alterar a tua identidade. Não é como Deus te vê, é como você se vê. E Deus te trouxe aqui essa noite só para dizer que ainda os propósitos de Deus continuam sendo válidos para a tua vida. Ainda o nosso Deus é um Deus que levanta, é um Deus que confirma, é um Deus que estabelece. Ainda Deus continua com propósito. Ainda Deus não esqueceu. Por mais que a Babilônia tenha tentado, Deus é um Deus que continua acreditando no teu chamado, em quem você é. Amém? Você pode se colocar de pé?